Eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o caminhamento da minha carta de demissão. Eu nunca vi um governo criar tantos problemas, tantas crises como esse atual. A gente está acompanhando aqui o desenrolar das coisas, né, de como que vai indo, tanto o combate dentro do Brasil, dos estados, dos municípios ao Covid-19, como também fora do país, né, como que as coisas estão se dando. Mas, digo eu, infelizmente, mais do que isso, nós estamos todos aqui acompanhando atônitos o desenrolar das coisas a partir de Brasília, né. Infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia, sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Espero que, independente da minha saída, seja feita a escolha de ou até, quem sabe, a própria manutenção do diretor-geral atual, já que o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais. A Polícia Federal tem um histórico, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso, e que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo, independente, alguém que não concorde, em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. É um governo fraco, é um governo sem eixo, sem uma direção, sem um plano estratégico, é um governo que briga com todo mundo e, inclusive, quando não tem ninguém pela frente para brigar, esse presidente briga com a sua sombra. É isso que a gente vem acompanhando há tanto tempo. Como já foi comentado no vídeo anterior, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta foi substituído por um ministro com uma visão extremamente ultraliberal, bem alinhado ao posicionamento do presidente da República diante da questão do isolamento social. Olha, um governo assim, ele só gera instabilidade política. E essa instabilidade política age contra o sentido de você ter investimentos aqui no país. Nenhum empresário se sente encorajado a investir aqui no país quando você tem uma questão política sempre em sobressalto. Além disso, a gente não vê nesse governo atitudes e ações no sentido de beneficiar a população. Muito ao contrário, sempre o governo alega falta de recursos para atender aquilo que é o feijão com arroz, de você voltar o governo para as camadas mais carentes, as camadas menos protegidas, ou seja, o andar de baixo. Porque o andar de cima está sempre recebendo benesses desse governo. A gente cansou de ver isso. E agora, em plena crise, a gente vê que de imediato, quando apareceu qualquer risco para a economia, o governo se apressou e entregou aos bancos 1,2 trilhão de reais. Isso mesmo, 1,2 trilhão de reais. E socorre a população com 600 reais e muitas pessoas que tentaram acessar esse valor, essa ajuda, não conseguiram. E estão aguardando ainda para ver se seu nome será aprovado ou não. Eu conheço pessoas que já estão praticamente há 2 semanas para ter o seu nome aprovado e preenchem perfeitamente as condições colocadas para isso. Os governadores deram a sua reação. Um fórum de governadores emitiu uma carta, a qual não assinaram apenas uns 5 ou 6, que são aqueles que são bem alinhados ao governo federal. O restante assinou a carta de repúdio a esse posicionamento antidemocrático, ditatorial, né, de centralizar o poder na mão no caso do presidente da República, do presidente do Executivo. E a que explode hoje é essa notícia do pedido de demissão, né, do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, a deputada Joyce Hasselmann, abre aspas, ela pede para que a gente junte as pontas. O presidente manda demitir o braço direito do Moro, justo no momento em que a PF chega ao centro e aos financiadores das milícias digitais, no momento em que Bolsonaro negocia o governo com Bob Jefferson e Valdemar, e no momento em que a corda aperta o pescoço do filho dele. Então, amigo, a jeripoca tá peando, né? Esse lance agora do Sérgio Moro era um lance que a gente sempre soube que o Bolsonaro sentia
permitindo que essas investigações pudessem chegar aos seus familiares, ele não deixa. Ele já tirou o COAF logo de cara do juiz Sérgio Moro e isolou ele no Banco Central. Não se fala mais no COAF. Agora surgiu o caso das fake news, que está estourando, porque estão chegando à conclusão dos recursos que estão vindo de áreas empresariais aí, fiéis ao Bolsonaro. Então estão chegando aos nomes das pessoas, né, que estão fazendo isso, e isso é crime de responsabilidade e podem implicar em prisão dessas pessoas. Vamos ver como é que a coisa evolui. E também esse ato financiado por empresários pregando a volta à ditadura, com a participação em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, com a participação direta do presidente da República. Nesse último feriado, Bolsonaro, tossindo bastante, vai às ruas e, para espanto da nação, ainda aglomera um grande contingente de seguidores, juntamente com os quais ele brada por fechamento do Congresso Nacional, do STF, enfim, ele está deixando bem claro à nação brasileira qual é o projeto de país que ele tem em mente. E quando a gente fala ele, nós estamos falando em um monte de gente, né? Nós não estamos falando em pouca gente, não. Ou seja, as coisas assumiram uma gravidade muito grande. Provavelmente o Moro não aceita essa mudança no número 1 do seu ministério, que é o superintendente da Polícia Federal. E aí, como é que fica essa questão da honestidade, que foi o carro-chefe da campanha de Jair Bolsonaro? Simplesmente não permite que os órgãos de controle, entre eles a Polícia Federal, que é o principal órgão de controle, cheguem a incriminar os aliados de Bolsonaro, qualquer um deles. Nesse imbróglio todo, mais uma vez, Jair Bolsonaro se mostra firme e forte no epicentro da contramão do combate a uma epidemia do porte dessa, que já matou quase 200 mil pessoas no planeta, e no Brasil já chega a 2.700 óbitos, realmente uma questão muito séria. É muito desagradável, porque ao mesmo tempo que o governo não tem uma orientação mais responsável na área de saúde, na medida em que o presidente quer que as pessoas voltem para o trabalho, saiam do isolamento social. Com isso, eles jogam essas pessoas na rua da amargura para não serem despedidos, que tem a pressão das empresas para que os seus trabalhadores voltem ao trabalho. Essas pessoas, o grosso delas, usa o transporte coletivo, e a gente sabe como funciona o transporte coletivo. E a possibilidade de contágio é total. E essas pessoas, se contagiadas, elas trazem o vírus para dentro das suas casas, para dentro da sua família. E a gente pode imaginar, porque os dados já começam a aparecer, que a velocidade de expansão do coronavírus aqui no Brasil já ganha de todos os países da Europa, até na velocidade dos Estados Unidos. Então, hoje, por exemplo, 407 pessoas faleceram, só em 24 horas isso. E como é que vai ser as próximas semanas? Vai ser uma coisa terrível. E aí, a tese de voltar para o trabalho começa a ficar completamente inviável. Vamos aguardar. O boletim do governador de São Paulo apresentou um posicionamento bastante sensato e muito calcado em cima da opção pela ciência, tanto que ele reúne profissionais tanto da saúde quanto da economia para estudar conjuntamente saídas para essa crise que a economia vem sofrendo e a saúde também. Então ele prevê a possibilidade de um relaxamento gradual, ele deixou isso bem claro, voltado ao reaquecimento da economia a partir do dia 11 de maio, sendo que alguns prefeitos já avisaram que não vão obedecer, então o governador teve que dar um chega junto, vamos dizer assim, né? Falar assim, olha, a gente está aberto ao diálogo, mas se o diálogo não funcionar, nós vamos ser obrigados a tomar medidas legais, cabíveis para que impere o consenso científico no que toca ao combate a esse Covid. E enquanto isso, a população sofre, é a que mais está arriscada a ser contaminada, que é a população mais pobre, da periferia, das comunidades e do pessoal que mora na rua também. É uma situação
situação muito desagradável de ter, muito injusta com esse povo que precisaria ter um amparo do governo e não ser condenado por esse governo a uma situação de contaminação, porque o governo não dá os recursos necessários para permitir que as pessoas fiquem em suas casas, como outros países, principalmente a Alemanha e a China, estão fazendo para combater essa pandemia. E quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes, mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado.